parede. Olá, boa tarde a todos. Gostaria de compartilhar uma palavra com vocês. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16, versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor sonda o coração. Olha a palavra do Senhor: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu, o Senhor, não vejo como vê o homem. O homem olha para a aparência, mas o Senhor sonda o meu e o seu coração. Entenda essa mensagem. Essa passagem é uma passagem bastante conhecida da Bíblia Sagrada. Talvez todos que estão me ouvindo, se não a grande maioria, já ouviram falar sobre Davi, sobre o rei Davi. E essa passagem é a respeito de Davi. No capítulo 16 do primeiro livro do profeta Samuel, Deus vai se dirigir a palavra ao profeta e vai dizer: até quando terá pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Saul, para quem não sabe, ele foi o primeiro rei que Israel teve. Saul, sendo o primeiro rei, ele desobedeceu a Deus em questão do sacrifício, quando ele não esperou o profeta para sacrificar, e também desobedeceu a Deus na questão dos amalequitas. E Saul poupou o melhor do rebanho com vida, e o seu rei também com vida. Por isso que Saul ele foi rejeitado. Mas vamos lá. Deus vai falar com o profeta para ele ir até a casa de Jessé, que dentre os filhos de Jessé, Deus tinha se provido de um rei. Deus vai dizer ao profeta: enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos eu me provi de um rei. A palavra prover significa ver, perceber, contemplar, observar. Entenda que Davi ele era pequeno. Entenda que Davi ele estava apacentando as ovelhas lá no campo, no pasto, onde ninguém estava vendo Davi. Mas olha o que Deus disse a respeito de Davi. De Samuel: vem, vamos lá na casa de Jessé, porque dentre os seus filhos eu me provi de um rei. Ninguém estava vendo Davi, mas Deus já tinha visto Davi. Ninguém tinha contemplado Davi, mas Deus já tinha contemplado Davi. Talvez aqueles que olhavam para Davi e falavam: Davi é pequeno, não vai dar em nada. Muitos olhavam para Davi com um olhar de menosprezo. Ninguém tinha visto Davi, mas Deus em todo o tempo estava lá no campo com Davi, apacentando as ovelhas. É muito interessante saber disso, que Deus em todo o tempo ele estava com Davi. Por que eu falo que Deus em todo o tempo ele estava com Davi? Porque ninguém mata um leão e um urso sozinho. Ninguém é capaz de matar um leão e um urso, pegar no urso ou no leão pela barba e ferir e matar tanto o leão como o urso. Ninguém é capaz de fazer isso sozinho, meus amados. Por isso a certeza que Deus em todo o tempo estava com Davi. E aqui eu já quero abrir um parênteses para trazer uma palavra de Deus para o seu coração. Talvez você tenha pensado: ninguém está me vendo, ninguém tem me observado. Mas eu quero dizer para você nesse momento, que enquanto ninguém te vê, Deus está te vendo. Enquanto ninguém te observa, Deus tem te observado. Enquanto ninguém te contempla, Deus já tem te contemplado. Deus sabe o leão que tu tens enfrentado. Deus sabe do urso que tem enfrentado dia a dia, para continuar firme de pé. Deus sabe das suas lutas, das suas batalhas diárias. Mas vamos lá.
É interessante essa passagem, porque quando o profeta chega, os anciãos daquela terra chega tremendo e temendo diante dele, fala: é de paz a sua vinda. Ele fala: é de paz, eu vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos e vinde comigo. Interessante que quando ele chega, ele santifica Jessé e sua casa e diz: vem comigo para o sacrifício. Então ele vai chamar Jessé e toda a sua casa para o sacrifício para Deus. E isso é lindo. E quando Eliabe chega, o profeta ele diz para Deus, no seu íntimo com Deus, ele fala: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Eu amo essa mensagem, eu amo essa passagem por causa disso. O profeta ele olha para Eliabe e vê que Eliabe é grande, forte, ele tem cara de rei. Então o profeta vai dizer para Deus no seu íntimo, no seu pensamento com ele mesmo: certamente é esse que o Senhor escolheu, certamente está perante o Senhor o seu ungido. E Deus vai dizer para Samuel: Samuel, não atentes para a sua aparência, porque eu, o Senhor, não vejo como o homem vê. O homem olha para a aparência, mas eu, o Senhor, sondo o coração. O homem, para escolher alguém, independente da aquisição, do lugar, do cargo, ou a tarefa, independente qual seja a escolha, o homem observa as vestes. O homem observa se você chegou num carro bonito, se você usa uma roupa bonita. Essa é a observação de um homem para escolher alguém. Mas a Bíblia Sagrada diz, e eu fico com o que a Bíblia diz, que Deus ele olha para o meu e para o seu coração. Isso é lindo. Deus já conhece você. Deus sabe por que Ele te chamou. Deus sabe por que Ele te escolheu. Para de pensar que você não pode. Para de pensar que você é inferior. Você não é menos nem mais do que ninguém. E Deus sabe por que Ele te chamou. Deus sabe por que Ele te escolheu exatamente. Deus nunca vai te escolher por aquilo que você é capaz de fazer, e sim por aquilo que Ele é capaz de fazer através de você, porque Ele é Deus. Nunca pense que você era capaz de fazer algo sozinho, mas pense e saiba que você e Deus é maioria. Mas vamos para a palavra. A Bíblia diz que Jessé vai fazer passar os seus 7 filhos: Eliabe, Abinadab, Samar, Natanael, Radai e Ozem, na presença do profeta. Deus vai olhar para ele e vai falar: nenhum destes eu escolhi. Então Samuel vai dizer para Jessé: acabaram-se os teus filhos? Jessé vai olhar para ele e vai dizer: ainda falta o mais moço, o menor da casa, que está lá no campo apacentando as ovelhas. Então vai mandar chamá-lo, porque quando ele não chegar, não nos assentaremos à mesa. O interessante é que a Bíblia diz que Davi ele foi formado em pecado. O próprio Davi diz, e a história diz que por isso Davi ele era rejeitado dentro da sua própria casa, que Davi não se assentava na mesa para comer como os irmãos dele se assentavam, enquanto todos os irmãos deles estavam lá para participar do banquete. Repare que Davi não estava. Mas quando Deus manda chamar Davi, Ele vai honrar Davi ali perante todos. Entenda isso aqui. Enquanto você está sendo desprezado, na presença daqueles que te olham com olhar de menosprezo, Deus irá te honrar. E Davi chega. A Bíblia diz que ele era belo, de gentil aspecto, de boa aparência. Quando Davi chega, aí sim Deus dirige a palavra a Samuel. Deus fala: vai, unge-o, porque este é ele. Aí eu paro para pensar nessa mensagem. Eliabe ele tinha cara de rei, Abinadab também tinha aparência, mas Deus ele não olha para a aparência, Deus sonda o coração.
menosprezavam Davi, porque eles não sabiam das lutas que Davi travavam. Talvez olham para você e te desprezam, te menosprezam, é porque não sabem das batalhas que você é capaz de enfrentar, é porque não sabem das batalhas que você tem gravado no dia a dia, para poder estar perto de Deus, para poder se manter de pé e continuar firme. Mas vamos para a mensagem. A Bíblia diz que a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E a Bíblia também diz que a partir daquele momento em diante também, um espírito maligno da parte de Deus se apoderou de Saul. Saul, quando ele estava possesso pelo espírito maligno, veio um dos seus servos e disse: manda chamar um homem que sabe tocar, e quando esse homem tocar, você vai se achar melhor. Saul então vai dizer ao seu servo: então manda chamar um homem que sabe tocar bem. E aquele servo vai dizer para Saul: eu conheço um filho de Jessé o belemita. Olha as características de Davi que são citadas. Ele é forte, sabe tocar, ele é valente, ele é homem de guerra, ele é sisudo em palavras, de boa aparência. E a última qualidade de Davi, que é a mais importante: o Senhor é com ele. O mais importante dessas qualidades todas é que o Senhor é com Davi. E isso é lindo. Eu estava pensando, eu já falei sobre isso. Cheguei a perguntar para Deus: Senhor, mas por que? O escritor, ao escrever, ele relatou que aquele servo de Saul, ele disse que tantas qualidades, mas a qualidade melhor que o Senhor é com Davi, ele deixou por último. E Deus, ele disse bem forte no meu coração que não adianta a gente ter tantas qualidades se Deus não for conosco. Não adianta a gente saber fazer tantas coisas sendo que Deus não é conosco. Por que eu falo isso? Que a melhor qualidade é a última que o escritor citou, que Deus é com Davi. Porque não adianta a gente ter tantas qualidades se Deus não estiver conosco. Entende isso aqui é forte. Não adianta eu saber tocar se Deus não estiver comigo. Não adianta eu saber cantar se Deus não estiver comigo. Repara que Davi tocava a sua harpa, e o espírito maligno ele se apartava de Saul. Isso é lindo. Isso não é porque Davi sabia tocar, isso é porque Deus era com ele. Porque um espírito maligno só sai se Deus for com você. Entende isso aqui? Adianta ter a voz bonita se Deus não estiver comigo? Adianta eu saber pregar se Deus não estiver comigo? Adianta eu falar bonito se Deus não estiver comigo? Não adianta. Não adianta eu ter estudo, ser estudado, entendido, eu ser um doutor se Deus não estiver comigo. Repare que Davi tocava a sua harpa, e os espíritos imundos, eles se apartavam de Saul, e Saul se sentia aliviado, se achava melhor, ao tocar, ao dedilhar da harpa de Davi. Entende isso aqui? Você não sabe do poder que tem os louvor que você canta na pia da sua casa lavando louça. Você não sabe o poder que tem o glória a Deus e o aleluia que você grita, mesmo quando ninguém está vendo, mesmo quando você canta aquele pedacinho de louvor errado. Você não sabe o poder que tem quando você abre a sua boca para adorar a Deus, mesmo que quando você pensa que a tua voz é feia para adorar a Deus. A verdadeira adoração não vem de voz, não vem de lábios, não vem de mente, ela vem do coração. A Bíblia em João capítulo 4 diz que Deus é Espírito,
O que importa é que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. E é esse que o Pai procura, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. E isso é lindo. Quando você abre a boca para cantar, demônios batem em retirada da sua casa. Quando você abre a boca para adorar a Deus, para glorificar a Deus, entidades malignas batem em retirada no lugar que você está. E o Senhor chega para trazer paz ao ambiente. E você começa a sentir aquela paz, aquela presença gloriosa de Deus. Não é porque você sabe fazer, não é pelas suas boas qualidades, é porque Deus está com você. Entenda isso. Mas vamos lá. A Bíblia diz que os filisteus se juntaram e se acamparam para a peleja contra Israel. Entenda por que Deus escolheu Davi e não escolheu seus irmãos, e não escolheu nenhum outro homem em Israel. Entende isso aqui é lindo. A Bíblia diz que os filisteus, eles então se acamparam em ordem de batalha. A Bíblia diz que Israel estava no monte de um lado e os filisteus no monte de outro lado. A Bíblia vai dizer que vai se levantando entre o exército dos filisteus um homem. A Bíblia diz que Golias ele media 6 côvados e 1 palmo. Cada côvado ele tem a medida de aproximadamente 45 centímetros. Entenda que Golias então ele vai possuir a altura de quase 3 metros de altura. A Bíblia diz que Golias ele vai se apresentar perante o exército de Israel 40 dias e 40 noites. Entende isso aqui é lindo. E a Bíblia diz que todo o exército de Israel ele vai temer e tremer diante de Golias. Todo o exército vai ficar com medo, inclusive o rei Saul, e inclusive Eliabe, Abinadab, aquele mesmo Eliabe, irmão de Davi, que o profeta olhou para ele e falou: é esse. Entende isso aqui é lindo. Eu já começo a entender o porquê que Deus escolheu Davi. Eliabe olhou para Golias e olhou e correu. Abinadab olhou para Golias, tremeu. Saul olhou para Golias e ficou com medo. Entende isso aqui? Até Abner, o general, o capitão do exército de Israel na ocasião, olhou para Golias e ficou com medo. Ninguém era capaz de enfrentá-lo. Mas a Bíblia diz, e ele vai ouvir Golias falar a mesma palavra. E que palavra? Olha as palavras de Golias: para que saís vós às pelejas? Vocês não são israelita? Eu não sou filisteu. Levanta um homem dentre vós, que é capaz de vir até mim e pelejar comigo. Se esse homem me ferir, me matar, nós seremos vossos servos. Porém, se eu ferir e matar esse homem, vocês serão nossos servos. E a Bíblia diz que todo o exército de Israel se afugentou e correu e tremeu diante de Golias. Mas a Bíblia também diz que um pequenininho, um homem de aproximadamente 1,5 metros, foi se achegando e ouviu como é que é. Esse circunciso filisteu pensa que é para afrontar o exército do Deus vivo. E isso é lindo. Eu já começo a ver Davi, que eu amo essa mensagem, porque eu começo a entender o porquê que Samuel queria no seu íntimo escolher Eliabe, porque Eliabe ele tinha aparência de rei, ele parecia com um rei, ele era alto, ele era forte, tinha tudo para ser rei, mas não foi escolhido por Deus para ser rei. Deus escolheu Davi pequenininho. Muitas pessoas, elas aparentam ser fortes, elas aparentam estar preparadas para as batalhas, elas aparentam suportar as batalhas, mas não é capaz de suportar a batalha que você suporta no seu dia a dia, mas não é capaz de enfrentar aquilo que você enfrenta todos os dias. É por isso que Deus escolheu você, é por isso que Deus escolheu Davi. Entende isso aqui? O porquê que Deus escolheu você. Talvez você mesmo se questiona, dizendo: por que Deus me escolheu?
É porque Deus, ele consegue enxergar qualidade em você que nem você enxerga. É porque Deus consegue contemplar aquilo que em você, que nem você contempla. É porque Deus já observou aquilo que ninguém observou em você. Deus, ele vê em você aquilo que ninguém vê. Porque Deus já sondou o seu coração. Não se preocupe. Não se preocupe com aquilo que você não sabe. É Deus quem te capacita. É Deus quem te capacitará. É Deus que te sustentou até aqui. É Deus que sempre te sustentará. Entende isso aqui? Quando Eliabe vai ver Davi falando aqueles homens, e o que farão ao homem que matar esse filisteu? Então os homens vão responder a Davi: o rei o acumulará de riquezas, e lhe dará sua filha por mulher, e isentará a casa do seu pai de impostos. Davi então vai perguntar mais um, e aquele homem vai responder da mesma maneira. Só que quando Eliabe, o seu irmão mais velho, ele vai ver Davi perguntar àqueles homens, vai chegar em Davi e vai dizer: ó, o que você está fazendo aqui? Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas? Eu conheço a presunção e a maldade do teu coração. Eu sei que você veio somente para ver a peleja. Davi só queria saber notícias de seus irmãos. A Bíblia diz que Davi vai se desviar de Eliabe. Aí eu fico pensando, Eliabe, ele não teve coragem de enfrentar Golias. Eliabe vai reclamar e vai criticar Davi. Ele vai xingar Davi porque Davi estava lá no campo de batalha. É assim mesmo, amado. Tem pessoas que se enganam a seu respeito. Tem pessoas que não conhecem a intenção do seu coração e têm julgado você erroneamente. Tem pessoas que não querem enfrentar as batalhas que você enfrenta. Não quer enfrentar o Golias que você é capaz de enfrentar. Mas quando você coloca as mãos para fazer, eles te criticam. Tem pessoas que não querem fazer nada, mas te criticam é porque você faz. Não ligam pelas críticas, não ligam pelas calúnias e pedradas. É Deus quem vai te levantar. Tem gente que não é capaz de enfrentar as guerras que você enfrenta, que não é capaz de enfrentar o Golias que você enfrenta. Mas quando você pega para enfrentar, eles querem te criticar. Eles não querem fazer, mas te criticam porque você pôs a mão para fazer e você é capaz de fazer, porque foi Deus quem te capacitou. Isso aqui é lindo. A Bíblia diz que todos os homens se afugentou, e o homem então vai dizer a Saul as palavras de Davi. Quando Davi chega, Davi olha nos olhos de Saul e diz: ó, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Davi em momento algum chamou Golias de gigante, como todos os outros chamaram, porque Davi sabia que aquele que o chamou era maior que aquele homem. Não olhe para a sua dificuldade e pense que a sua dificuldade é grande, porque grande é seu Deus, grande é aquele que te chamou, grande é aquele que te escolheu, e grande é aquele que te capacitará para vencer aquilo que você pensa que é maior que você, porque aquilo que é maior que você não é maior que o seu Deus. Teu Deus é grande, teu Deus é poderoso, e Ele te chama neste momento. Mas vamos lá, Saul vai olhar para Davi, a Bíblia diz que Saul vai dizer: ó, você não pode ir contra ele, porque ele é guerreiro desde a sua mocidade, e você ainda é jovem. Aí Davi vai ter que apresentar o currículo para Saul. Davi vai olhar para Saul e vai dizer: ó, seu servo apacentava os rebanhos do seu pai. Quando seu servo estava apacentando as ovelhas, quando viu um leão, um urso, se apoderava de uma ovelha, seu servo agarrava pela barba tanto o leão como o urso, e feria tanto o leão como o urso. Teu servo matou o leão e o urso, e esse circunciso filisteu será como um deles. O Senhor me livrou das garras do leão e do urso.
Então Saul, não tendo outra opção, porque Saul queria que um homem grande, que um guerreiro de armadura, com espada na mão, enfrentasse Golias, não um jovem pequeno, porque se Davi perdesse aquela guerra, Saul estava correndo o risco de ser escravo, e quando os filisteus tomassem o povo de Israel por escravo, ia tomar as mulheres, ia tomar os filhos por escravo, e toda a nação iria sofrer. Só que o que eles não contavam e nem sabiam é que Deus era com aquele jovem chamado Davi. Talvez nesse momento tem pessoas olhando para você te menosprezando porque você não sabe falar bonito, porque você não tem estudo, talvez porque você não tem um bom currículo, não veste uma boa roupa. Mas Deus já contemplou seu coração. Se pessoas têm olhado assim para você, é porque não sabe a respeito do Deus que te chamou. Ele não sabe que quem te escolheu foi Deus. Eles não sabem que quem te chamou foi Deus. E Deus é quem te capacitará e te dará bom êxito diante das suas tarefas, diante das suas dificuldades. É Deus quem te dará a vitória. Saul, melhor dizendo, ele emprestou a sua armadura para Davi. Davi começa a colocar aquela armadura e cinge a espada na cintura. Davi, então a Bíblia diz que Davi não consegue se mexer com a armadura. Olha o que Deus quer falar para mim e para você. Davi, então, após ele não conseguia andar nem se mexer com aquela armadura, porque ela é pesado para ele, ele vai pegar a sua funda e vai escolher para si 5 pedras do ribeiro, e com o seu cajado na mão. Davi era pastor, meus irmãos, meus amados. Davi era pastor de ovelhas. Davi nunca tinha usado uma armadura antes. Olha o que Deus está falando para mim e para você. Não tenta ser aquilo que você não é. Não tenta transparecer aquilo que você não é. Davi nunca tinha usado uma armadura. Davi não era ainda considerado um guerreiro em seu coração e para as pessoas também. Davi não conseguiu andar com aquela armadura, por ele ser pequeno, por ele ser frágil. Mas Deus não queria que ele usasse aquela armadura. Por quê? Porque aquela armadura não era de Davi. Não tente usar aquilo que não é para você. Deus te chamou com as suas armas. Deus te chamou com um cajado, com as pedrinhas lisas do ribeiro, com a funda. Deus te chamou com a armadura dos outros. Seja quem você é. É por isso que Deus te chamou. Deus te chamou por aquilo que exatamente você é. A armadura de Saul não serve para você. Deus conhece muito bem suas falhas. Deus sabe muito bem do seu defeito. Deus sabe muito bem que você não é perfeito, nem perfeita. Mas é desse jeito que Deus te chamou. É desse jeito que Deus te escolheu, do jeitinho que você é. Não tente mudar nada em você para ser melhor para as pessoas. Pense que é do jeito que você é que Deus te escolheu. Pense que é do jeitinho que você é que Deus te chamou. E a Bíblia diz que Davi foi se aproximando daquele homem, com o cajado na mão, com a funda e com as pedras. A Bíblia diz que aquele homem chamado Golias, que tinha 3 metros de altura, se apresentou e chamou e desafiou o exército mais uma vez. E a Bíblia diz que Davi se apressou e se pôs diante dele. Saul lhe perguntou para Abner: de quem é filho esse jovem? Por que eu estou destacando isso aqui, que Saul não reconheceu Davi? Se Davi já tinha sido seu pajem de arma, se Davi já tinha dedilhado a harpa diante dele. É porque as pessoas, quando olham para você, no seu homem natural, quando olham para você passando diante delas, não sabem do que você é capaz de fazer quando está na presença de Deus. Aquilo que ninguém foi capaz de fazer, Davi fez. Davi foi fazer, que é enfrentar Golias.
olham para você, mas jamais imaginam daquilo que Deus é capaz de fazer através de você, através da sua vida. Ou melhor dizendo, o que você é capaz de fazer quando Deus usa você, quando Deus está com você, que Deus quer te usar. Não se tenha por menor, não pense, eu não sou capaz de fazer. Como eu já disse, Deus jamais te escolherá, ou te escolheu, por aquilo que você é capaz de fazer, por aquilo que você aparenta fazer, e sim por aquilo que você é. Sim, porque Deus já sondou o seu coração e sabe que você é capaz. E sim, porque Deus já olhou para você e sabe que você é capaz de fazer. Não porque você pode, e sim porque Ele te capacitará. Que Davi se aproximou de Golias. Golias olhou para ele e falou: você está pensando que eu sou algum cachorro para tu vires a mim com pau e com pedra? Vem a mim e darei a sua carne as aves do céu e as bestas feras da terra. Olha a passagem, olha que linda essa mensagem. Golias desprezou Davi no seu íntimo, amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Davi olhou bem nos olhos dele, da mesma maneira que eu estou olhando nesse momento. Fixou o olhar nele e disse: tu vens a mim com pau, com espada, com lança e com escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas nossas mãos, ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça. É desse jeitinho, do mesmo jeito que Davi fala, é o mesmo jeito que Deus faz. Deus poderia ter matado Golias com a pedrada, porque a força quem colocou não foi Davi, foi Deus que colocou força. A direção quem deu daquela pedra não foi Davi, foi Deus. Davi só rodou e atirou aquela pedra. A Bíblia diz que a pedra lhe encravou. Entende isso aqui? Vamos lá. A Bíblia diz que Davi foi se aproximando de Golias. Aqui eu faço uma pergunta para você. Você sabe a maneira que Davi ele matou Golias? Com que Davi matou Golias? E antes de encerrar essa mensagem, vou revelar para você. Se você não sabe, vou continuar a mensagem para te dizer. A maneira que Davi matou Golias. A Bíblia diz que ao se aproximar de Golias, Davi vai pegar uma pedra, vai colocar na sua funda e vai atirar. A pedra vai encravar na testa de Golias. Repara que a pedrada acertou na testa. Golias tinha tudo para cair de costas, mas a Bíblia diz que ele caiu para frente com o rosto em terra. Isso é lindo. Em momento algum Davi recuou. A Bíblia diz que Davi ele se apressou em todo o tempo para poder ferir Golias, porque Davi sabia quem estava com ele. Não era Davi, era Deus que estava na frente. A pedrada foi na testa, foi na fonte. A Bíblia diz que a pedra encravou, e se encravou, a tendência era cair para trás, mas a Bíblia diz que ele caiu em terra, com o rosto em terra. E isso é lindo. E Golias, ele pensava ser o maior daquele arraial. Golias, ele pensava ser o maior daquele exército. Mas Golias, ele teve que cair prostrado com o rosto em terra, diante daquele que era maior que ele, maior que tudo, diante do Deus dos exércitos de Israel, a quem ele tinha afrontado. Aquele que olha para você e te menospreza, vai ter que reconhecer e saber o poder do seu Deus. Aqueles que olham para você e te diminuem, vai ter que reconhecer e saber que o seu Deus é maior que ele. Aqueles que olham para você e não dá nada por você, vai ter que saber e reconhecer que você, quando é usado por Deus, é capaz de salvar uma nação inteira. Porque aquela nação inteira, se Davi perdesse, iria ser escravo. Da mesma maneira você,
Quando Deus te usa, continua sendo você. Não queira armadura que não é sua. Não queira ser aquilo que você não é. Deus te escolheu do jeitinho que você é. Amém? Fique com essa mensagem. Você pode ser pequeno, mas Deus irá te usar. Você pode ser pequeno sim, mas o que importa é que Deus está contigo. Que Deus será contigo, que Deus irá contigo. É isso que importa. Ter Deus é ter tudo. Ter Deus é não faltar nada. Amém? Que Deus te abençoe. Receba essa palavra. E que a presença de Deus venha a ser sua prioridade. Que Deus possa ser seu guia. Que Deus possa ser prioridade em sua casa, na sua família e na sua vida. Deus te abençoe.